Oi, pessoal, tudo bem? Então, este é o anúncio do minicurso desse fim de semana, tá? Dessa já nossa tradicional imersão na clínica junguiana dos fins de semana, né? É, Na verdade, a imersão na clínica junguiana é diária, por quê? Porque de segunda a sexta eu trabalho como psicólogo, eu tenho rotina de psicólogo. Aqui está a minha clínica, aqui são os consultórios que eu atendo, recebo os pacientes. Hoje é sexta-feira, certo? Daqui a pouco vai chegar um paciente aqui, então eu preciso produzir os vídeos desse mini curso, né? Antes do atendimento dele e também depois do atendimento dele eu vou fazer mais alguns vídeos, né? Para que eu possa entregar esse conteúdo a vocês esse fim de semana. Então, a imersão é diária, né? Mas nos fins de semana eu encontro tempo para conversar com vocês, certo? Inclusive eu queria pedir desculpas porque muita gente tem me mandado mensagens pelo WhatsApp, teve muita gente comentando também aqui no canal no YouTube, teve até um rapaz que me perguntou sobre os símbolos da transformação e até agora eu não respondi. Tem a Adriana Oliveira, que é uma grande amiga nossa, que fez muitas perguntas, mas que eu vou responder todas as perguntas esse fim de semana, certo? Tem o Yuri Mendes que voltou, o celular dele tava quebrado, né? Eu senti falta dele tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, né? Então, tem um pessoal que tá colocando questões massa e que eu vou responder todo mundo nesse fim de semana, tá certo? Nesse fim de semana eu vou aproveitar para a gente ter aquele bate-papo bom, aquele diálogo bom, tá certo? Pro rapaz que perguntou sobre símbolos da transformação, eu gostaria de anunciar que muito provavelmente, certo? 99% de chance, 0,9999, todos os noves que houver no mundo, tá? O mini curso do final desse mês, que vai marcar um ano de canal, certo? Vai ser o aniversário de um ano de canal. O mini curso desse fim de mês vai ser sobre os símbolos da transformação, certo? Eu já falei um pouco sobre os símbolos da transformação no mini curso Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. E eu já falei um pouco sobre os símbolos da transformação em A Função dos Símbolos na Cura da Alma. E eu já falei um pouco sobre os símbolos da transformação em O Símbolo da Transformação na Missa. Foram 3 minicursos que eu fiz em que eu toco no assunto, mas eu vou fazer um minicurso só sobre os símbolos da transformação, que eu considero a obra mais complexa do Jung. Nessa obra, gente, Jung não estudou centenas de mitos, não. Ele estudou milhares de mitos. São milhares de mitos que ele estuda, tá? E faz os paralelos, né? É uma obra ainda mais complexa do que as mitológicas de Claude Lévi-Strauss, né? Que são 4 volumes e Claude Lévi-Strauss analisa 800 mitos. Mas Jung fez milhares de paralelos. Talvez seja a obra mais complexa da história da psicologia moderna, que é justamente a obra que é publicada ali em 1912, 1913, e que marca a ruptura de Jung com Freud, e que marca, segundo muitos, e eu concordo, o nascimento da psicologia junguiana, certo? Então vamos fazer sim esse mini curso sobre os símbolos da transformação no final desse mês. Eu gostaria muito de dedicar esse mês, pessoal, ao fenômeno da individuação, ao processo de individuação, certo? E como nós estamos iniciando o mês do Setembro Amarelo, em que nós refletimos clinicamente sobre o sentido da vida, sobre aquela questão que o Albert Camus disse uma vez que era a maior questão de todas da filosofia, a maior questão filosófica de todas, se a vida vale a pena ou não ser vivida, né? Nós conversamos sobre prevenção ao suicídio e cada psicólogo, de acordo com a sua abordagem, vai tentar explicar o fenômeno, né, do suicídio e tentar encontrar respostas para a questão, tá? Eu resolvi que o mini curso desse fim de semana, que está começando agora, está começando hoje, tá? Vai se chamar A Alma e o Suicídio, certo? Por que a alma e o suicídio?
porque eu me utilizo de um livro do James Hillman, Suicídio e Alma, e de um capítulo do Jung que está em A Natureza da Psique. E o nome desse capítulo é A Alma e a Morte. Então, eu me utilizo de Suicídio e Alma, do James Hillman, e A Alma e a Morte, de Jung. Né? Aí eu pensei assim, bom, um é Suicídio e Alma, o outro é A Alma e a Morte. Qual seria o título do minicurso? Uma síntese dos dois, ou seja, a alma e o suicídio. Tá? E assim, são dois autores parecidos, ao mesmo tempo diferentes. Tá? Eu sei que existe uma querela, uma discussão entre os Hillmanianos e os Jungianos. Tem gente que segue Hillman que não gosta de Jung, tem gente que segue Jung que não gosta de Hillman, né? Existe uma discussão epistemológica sobre os pós-jungianos. Eu confesso que para mim essa discussão não faz sentido, porque pós é tudo aquilo que superou. Né? Não é, pós não é aquilo que veio depois, é aquilo que absorveu, integrou e superou. E a obra de Jung ainda é uma obra recente. Nós ainda estamos descobrindo Jung. Tá? Então, para mim, não existe pós-jungiano, certo? É uma afirmação polêmica que eu faço, mas eu acho que essa vai ser a única polêmica do mini curso, né? Eu sei que polêmica da Ibope e tal, e atrai a atenção das pessoas, porque as pessoas querem ver o que está sendo discutido, mas eu não utilizo isso como estratégia de marketing, né? Não acho legal, assim. Eu quero fazer meu trabalho, sou um psicólogo. Meu trabalho não é deixar as pessoas nervosas, né? Muito pelo contrário, é fazê-las relaxar e tomar uma decisão, tá? Eu poderia crescer em cima de briguinhas, crescer em cima de discussões. Não vou crescer dessa forma, não quero crescer assim, certo? Minha pegada é outra. Eu estou na clínica e a minha função aqui não é discutir com as pessoas. Na- Minha função aqui é acolher as pessoas, certo? Então, se você é Hillmaniano, massa, legal. Certo? Se você é Jungiano, massa, legal. Eu sou Jungiano. É por isso que esse minicurso vai ser basicamente uma crítica a Hillman a partir de Jung, certo? É um Jungiano lendo uma obra de Hillman. Mas ao mesmo tempo que eu faço essa crítica, eu pego muitos insights que o Hillman dá, que o Hillman fornece para a clínica. Né? Hillman tem muitos insights interessantes. E aí vocês vão ver como vai funcionar, né? O método dialético, né? O método dialético e crítico. Tá? É, Eu criei meio que uma perspectiva para encarar o problema, certo? Para encarar o fenômeno do suicídio. Que perspectiva é essa? Bom, eu falei para vocês que eu gostaria muito de dedicar esse mês de setembro ao fenômeno da individuação. E vou fazer um minicurso também sobre alquimia e individuação, certo? Ainda esse mês vai ser o próximo minicurso. E sempre pegando a questão do suicídio, da morte voluntária, da morte escolhida. Né? Porque aí eu vou afirmar, pessoal, que o suicídio é um fenômeno arquetípico, porque é encontrado em várias culturas. Né? No suicídio, o sujeito dramatiza de forma real uma fantasia mitológica, uma fantasia mítica. Né? A fantasia para a psique já é o real, mas no suicídio, o sujeito que comete suicídio passa da fantasia ao ato, né? É um processo de passagem ao ato. Né? É um processo complexo, multifatorial. E eu afirmo nesse minicurso que o suicídio é uma tentativa de individuação, certo? Porque todos nós sabemos que vamos morrer um dia, embora a gente esqueça disso a maior parte do tempo. Embora essa é também uma das fontes da nossa angústia e do nosso sofrimento, né? Não encarar a morte face a face, mas o suicida é aquele que de algum modo é possuído por uma imagem sombria, por uma imagem arquetípica e dramatiza essa essa imagem sombria, essa imagem arquetípica não apenas na fantasia,
na imaginação ativa, mas é, fisicamente, né? No ato real. É muito difícil a gente distinguir psicologicamente o que é a fantasia e o que é o que a gente chama de realidade. Por quê? Porque o que a gente chama de realidade é o que a psique chama de fantasia. A fantasia para o psique é o real. Para a psique é o real. Mas a fantasia é traduzida sobre forma de comportamento objetivo. Na psique objetivo. E é uma tentativa de individuação, o suicídio, mas sem querer julgar, certo? O ato suicida, mas já valorando, né? Se trata de um falso self, certo? Como assim? Bom, vocês vão ver a relação entre suicídio e mito, entre suicídio e o self, certo? Nesse mini curso. Mas vocês vão ver também que o suicídio é uma tentativa de tornar-se si mesmo, certo? De escolher a hora exata da morte, o dia da morte, a forma como se vai morrer, né? E por trás disso tudo existe o motivo, existe o impulso inconsciente do tornar-se si mesmo, certo? Esse seria o lado saudável, tá? Da escolha. Mas por que é que suicídio não é individuação? Ou seja, por que é que o suicídio é uma tentativa de individuação, mas não é uma individuação, ou seja, não é uma manifestação fenomenológica do si mesmo de forma objetiva na vida de cada um de nós. Por quê? Porque quando o self se manifesta a partir de uma força luminosa que nos convida à transformação. Mais do que nos convida, nos leva a uma transformação radical de vida, a uma atitude nova. O suicídio não é individuação porque, aí o próprio Jung vai falar isso, sabe? A individuação gera valores novos. O suicídio não gera valores novos, certo? É por isso que, por exemplo, para mim, nem assim, é um ponteiro meu, né? O Hillman tende a discordar disso. Mas para mim, nem Sócrates, nem Cristo cometeram suicídio. Eles apenas realizaram a sua individuação. Ambos podiam fugir, né? Sócrates podia pedir clemência. Ambos podiam ter evitado a forma como eles morreram. Mas ao morrerem, a sua morte fez sentido. A sua morte produziu valores novos. E os valores estão até aí, né? Ou seja, com a morte de Sócrates, o futuro da filosofia estava assegurado, certo? E com a morte de Cristo, o perdão dos pecados e a salvação da alma também estava assegurada, né? Desde que cada um carregue sua própria cruz também. Que a cruz aí é um símbolo de transformação ao mesmo tempo e é um símbolo de individuação no cristianismo, tá? Então, quando a morte produz valores novos, mesmo que seja uma morte consciente ou uma morte inconsciente, quando nós construímos algo maior para a própria vida e morremos, né? Tem uma frase lá do Zaratustra, né? Assim falou Zaratustra, que o Nietzsche escreve, né? Eu amo aquele que quer criar para si algo maior e dessa arte sucumbe, tá? Isto tem mais a ver com o processo de individuação, certo? Que não é um processo suicida. E aí nós vamos fazer toda uma fenomenologia da individuação, uma fenomenologia do suicídio e vamos colocar um diante do outro, certo? E vamos fazer os paralelos necessários, né? Para que possamos entender ambos os fenômenos, certo? Então é isso, pessoal. É um tema super delicado, esse tema alma e suicídio, a partir de uma perspectiva hillmaniana e a partir de uma perspectiva junguiana e uma perspectiva crítica junguiana da perspectiva do Hillman, levando em consideração o tornar-se si mesmo, que por sinal também é um mandamento nietzschiano, né? Um mandamento que está lá presente na obra do Nietzsche, tá? Eu creio que
A nossa ética é pela vida, tá? E quando nós escolhemos a partir de valores, tá? Ah, o suicídio é uma questão muito difícil, muito complexa, multifatorial, e vamos tentar entender um pouco desse fenômeno nesse mini curso que inaugura o mês de setembro, do Setembro Amarelo, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Aguardo vocês nesse mini curso sensível e delicado chamado A Alma e o Suicídio. Abraço.